Olá a todos, bem-vindos a um novo episódio do Negócio Mistério e neste 22º episódio vamos falar sobre o fabuloso Luís Fabiano e a sua chegada ao Futebol Clube do Porto. Olá Vasco, como estás? Olá Humberto, estou bem, obrigado. Lembras-te quando Luís Fabiano chegou ao Dragão? Lembro-me perfeitamente. Vamos Existe aqui um contexto. Era um Futebol Clube Porto campeão da Europa, tinha acabado de vencer a Champions. Verdade. Entretanto, saíram alguns nomes importantes da equipa, o Paulo Ferreira, o Ricardo Carvalho, o Deco, o Balenicher também sai, e o Porto faz várias contratações, e na teoria o plantel do Porto tinha craques, tinha Sim, um plantel muito forte. Sim, porque o Futebol Clube do Porto tinha, nos anos anteriores, contratado jogadores sem projeção europeia e quase todos no futebol português. É isso? E de repente apareceu neste ano com Diego, Ricardo Quaresma, Seitaridis, que tinha sido campeão da Europa, e o Luís Fabiano, é verdade, que tinha sido um dos melhores jogadores da Copa América. Sim. E ainda houve o regresso do Heller Postiga, Sim. houve o Hugo Leal também de regresso a Portugal. Na teoria foi um mercado muito bom, porque todos estes jogadores, é inegável, têm imensa qualidade. Não correu nada bem, há várias, e o Luís Fabiano tem aqui várias situações que não ajudaram a que as coisas tivessem corrido bem. A própria época do Porto foi, do início ao fim, muito complicada, primeiro com a chegada de Del Neri, que não chega a começar a temporada, depois com o Vítor Fernandes, com muitos altos e baixos, depois com a chegada do José Couceiro, e foi uma equipa que nunca teve estabilidade. Não houve quase ninguém que se diga no final dessa temporada, não, este foi um bom investimento. Fez uma grande temporada. O Quaresma teve alguns momentos, mas também foi irregular. O McCarthy, que já estava no Porto, teve também alguns bons momentos, mas quase toda a gente teve uma ou outra boa exibição, mas por norma eram exibições... E qual é que tu melhor te recordas de Luís Fabiano? Ora, o Luís Fabiano, eu recordo-me que ele estreia-se no jogo da Champions, o primeiro jogo do Porto na Champions League como campeão da Europa. Logo a seguir ele é titular contra o Estoril e marca um golo num empate 2-2. Mas o que mais me fica na memória, o Luís Fabiano teve ali nesta fase inicial duas situações que depois uma ainda vamos explorar, mas na fase inicial primeiro ele não teve também grande pré-temporada, o Luís Fabiano. Ele chega no último dia de mercado. É isso, e tinha estado na Copa América, certo, que o Brasil ganhou em 2004. Chega já muito, muito em cima da hora. Não treinou assim tanto quanto isso com a equipa. Teve alguns problemas físicos e por isso nem sempre foi titular indiscutível, até porque o Porto também tinha o McCarthy, tinha sido o melhor marcador do campeonato na época anterior. E eu recordo de um jogo contra o Nacional da Madeira, na Choupana, que o Porto está a ganhar 2-0 já muito perto do final do jogo. Um jogo aparentemente tranquilo. O Nacional reduz, diria, minuto 88, minuto 89, por aí. A bola vai meio campo. O Fabiano tem uma enorme oportunidade de golo, mas a bola bate no poste. Ela até remata bem, mas rematou com precisão a mais, a bola vai ao poste. E praticamente no lance seguinte, o Nacional empata e faz o 2-2. E esse lance... É esse aqui, não é? É esse mesmo, é o Adriano que empata o jogo. Ou seja, eu acho que este lance, na altura, não significa, apesar de ter significado que o Porto não ganhou esse jogo, mas ninguém imaginava o que viria a seguir. Eu acho que reflete muito do que foi a passagem de Luís Fabiano pelo Porto. Ele esforçou-se quase sempre, até se desmarcava, criava oportunidades, mas a bola não entrava. E todo o contexto que existia também Mas ele marcou logo na segunda jornada. Exato, ele marca na segunda jornada, mas depois só volta a marcar 2 golos. Eu esqueci-me de dizer os números do Fabiano. Mas o Luís Fabiano faz 27 jogos e marca 3 golos. São apenas 3 golos. E eu não sei os valores da transferência, mas certamente terá sido uma transferência avultada. Eu vou-te dizer, nesta altura era muito comum haver os fundos de investimento. Sim. O jogador, no fundo, alguém que comprava o passe de um jogador e depois o colocava num determinado clube. E, portanto, o Luís Fabiano é contratado ao São Paulo por parte de um fundo de investimento que vendeu depois 25% do passe de Luís Fabiano ao Futebol Clube do Porto por uma verba a rondar os 2 milhões de euros, 1.800.000 e tal euros. Portanto, já era uma verba bastante considerável. Estamos a falar de um jogador que no seu passe final iria para os 8 milhões de euros em 2004. Isso.
Portanto, era um Mais valor 20 de facto bastante alto. Ele foi vendido no ano a seguir ao Sevilha por 10 milhões. Portanto, se olharmos no bolo global, não é uma verba muito Exato. maior do que o que foi comprado. Sim. Ainda assim, também o Futebol Clube do Porto não perdeu dinheiro. É isso. Até é estranho, porque realmente a época que o Luís Fabiano fez no Porto, ainda por cima, Mas sabes que depois também havia estes movimentos dos fundos de investimento, que era precisamente a necessidade de rentabilizar um ativo. E, portanto, não tendo rentabilizado ali, havia tem que sair e arranjar um sítio melhor. Até porque ele foi contratado com um contrato de 2 anos. Foi só 2 anos? Foi só 2 anos de contrato. É algo que, uma vez que havia um investimento alto, também o salário era alto e havia aqui um exercício financeiro mais seguro para ser feito, mesmo correndo o risco que ele depois pudesse sair a custo zero, mas havia este negócio. Portanto, contextualizar também, o Luís Fabiano era um dos melhores, se não mesmo o melhor avançado a jogar no futebol brasileiro nessa altura. Ele tinha sido o melhor marcador da Série A brasileira 2 anos antes. Acho que ele marcou mais de 100 golos pelo São Paulo, já ia à seleção brasileira, e atenção que é uma seleção brasileira que se calhar agora, atualmente, nos dias de hoje, tem alguma dificuldade em arranjar um ponta de lança que se diga, não, este é o cara. Basta pensarmos altura, que ele passou a ser titular de uma seleção brasileira pós-penta. Exatamente, é isso. E tinha o Ronaldo, tinha o Adriano, o Júlio Batista, a aparecer, o Elber também ainda estava aí. Grande Giovanni Elber. O Mário Jardel já está nesta fase, em 2004, quando chegou o Luís Fabiano, já não estava no seu melhor momento. Sim, mas era um Brasil fortíssimo, e por isso quando ele entra, quando ele é contratado pelo Porto, ainda por cima juntando-se ao Diego, também compatriota, e que também visto como um craque do futebol brasileiro, parecia que os dois iriam casar bem. Exatamente. As coisas não correram bem. Ele depois marca então em 2 jogos consecutivos, curiosamente 2 empates do Porto, ali entre o final do ano 2004 e o início de 2025, e depois não marca mais nenhum golo até final da temporada. Há, entretanto, a troca de treinador, sai o Vítor Fernandes e entra o José Couceiro. Ele teve também uma lesão que o afastou algum tempo da equipa, mas ainda chega a tempo de conquistar a Taça Intercontinental. Ele diz que esse é o melhor jogo dele. Sim, eu recordo que eu lembro que o Porto tem nesse jogo umas 2, 3 bolas ao poste e uns golos anulados, e eu recordo que o Luís Fabiano está envolvido num ou 2 lances desses. Então, acho que ele realmente também teve azar aí, que eu tenho a ideia que ele mandou pelo menos uma bola. E ele explica até que foi o Once Caldas que eliminou o seu São Paulo. É isso. Ele eliminou que era o São Paulo e também o Santos, que era do Diego. Depois o Diego até insultou o guarda-redes. Exatamente, o Enal. Exatamente. Curiosamente, 2 equipas da grande São Paulo, não é? Quer o Santos, quer também o São Paulo. E ele diz que conta essa história, exatamente, jogo, não é? Que esse era o jogo quase da vingança, e que a equipa era muito física, muito defensiva, mas que conseguiu mostrar bastante o seu futebol por jogar frente a uma equipa que ele já conhecia algumas das dinâmicas, porque ele lamentou o facto de não se ter conseguido integrar bem em Portugal. Já se lamentou várias vezes sobre essa situação. Eu recordo-me desse jogo, e o Porto dominou do primeiro ao último minuto, e realmente o Once Caldas, acho que o objetivo era o 0-0 e ir aos penaltis. Há um dado muito importante sobre a passagem dele no Porto, que impacta bastante a passagem dele no Futebol Clube do Porto, que foi um período em que a mãe dele foi sequestrada no Brasil. Sim. E ele sentiu muito toda essa situação, o que é normal e legítimo. Estamos a falar de algo que muitas das vezes nós quase que ignoramos quando vemos futebol, não é? Tipo que os jogadores podem ter uma vida além do jogo que fazem dentro do campo, e mexeu bastante com ele. Se nós pensarmos em nós também, enquanto profissionais, temos também alguns péssimos momentos da nossa vida, e obviamente que o nosso rendimento no trabalho vai decrescer. É impossível uma pessoa ter sempre o mesmo rendimento se não estiver bem em termos familiares. E lá está, ou seja, houve aqui uma conjugação. Eu, se não me engano, eu acho que essa questão do sequestro foi mais ou menos na altura em que o Porto perde 4-0 com o Nacional da Madeira, que foi um jogo marcante dessa temporada. E o Fabiano é em janeiro esse jogo? Não, já é em março. Já é em março. É pouco antes sim, é verdade, é o 11 de março, exatamente, contra o Inter. E eu acho que a mãe foi só 45 minutos. É isso, eu tenho a ideia que a mãe ou foi sequestrada nesse dia ou no dia seguinte, foi ali muito perto deste jogo. E a partir daí também o Fabiano deixa de ser titular, até. Passou a ser. Acho que nunca mais foi titular até a final da temporada, foi quase sempre suplente. Há o McCarthy, há o mesmo, Helder nunca mais é titular, como podemos ver aqui.
Ele nunca mais é titular. A partir daí. Ele nesse jogo foi suplente e entrou ao intervalo. Não, saiu saiu ao intervalo, sim. Saiu ao intervalo. Exatamente, saiu ao intervalo. Para entrar o Heller Postiga e também entrou o Pitbull para o lugar do Seitari. Depois é o tal João Ibsen vai para lateral direito. Mas pronto, as coisas obviamente não correram nada bem. Já falamos aqui então de vários fatores. Temos não ter pré-época, lesões, instabilidade da própria equipa, os problemas familiares que teve e obviamente chegou ao final da temporada e não havia condições para o Luís Fabiano ficar. Ele vai então para o Sevilha e tornou-se um ídolo no Sevilha. Verdade, ganhou a Liga das Europas. Sim, ele ganha duas fazer uma grande Europas, dupla com o Canute na frente. Fantástica. Ele também tinha o estilo de jogo do Futebol Clube do Porto, travava um bocadinho o seu estilo de jogo. Porque ele gostava de jogar com um outro avançado na frente. E eu estou em crer que o Luís Fabiano, se tivesse chegado ao Porto noutra temporada, se calhar na época seguinte, se bem que ainda era ali com o Adriano, também tinha um futebol muito particular, mas eu estou convencido que se o Luís Fabiano tivesse entrado no Porto noutra época que não 4-5, provavelmente teria tido rendimento. Sucesso. Naquela época não era fácil para ninguém, ainda por cima com todos os problemas que afetaram o Luís Fabiano. Era difícil fazer melhor, mas eu recordo que ele quando vai para o Sevilha não deixou obviamente saudades nenhumas do Porto, até porque e nós não falamos nisso, ele já tinha tido uma passagem pela Europa ainda jovem, no Rennes, em França, onde também não rendeu, e então quando ele sai do Porto sai muito com o estigma de é um jogador que só consegue render no Brasil. Os números dele no São Paulo são incríveis. São incríveis. Estamos a falar de 30 golos no primeiro ano no São Paulo, emprestado pelo Rennes, depois a marcar 46 golos em 56 jogos, são números realmente olhando esta época só testou a mesma aqueles 3 golos pelo Porto. E esta época é meia época, esta época de São Paulo é meia época. Isso. Ele vem para Portugal com 21 golos em 29 jogos. Estamos a falar de um senhor golo. É isso. Mas lá está, quando ele vai para Sevilha havia muito estigma. Bem, ele já passou em França no Rennes, não deu, já passou em Portugal no Porto, também não deu. Vai ser também um flop no Sevilha. Eu recordo que a primeira temporada dele não é assim tão forte. Também há o Saviola também está nessa temporada no Sevilha e o Fabiano é muitas vezes suplente, mas acaba a temporada a ganhar na altura ainda era chamada Taça UEFA. Sim, exato. Quando ganha o Middlesbrough, eu acho que ele marca nessa final. Achas ou tens a certeza? Eu diria que ele marca. É para ver? Eu acho que ele era suplente, que ele foi suplente, entrou e marcou. É assim, não é? Portanto, estamos a falar de... Não foi suplente, ele marcou, mas não foi suplente, foi titular. Ficou logo aos 27 minutos. Que provavelmente e olha quem é que está aqui neste meio campo. Enzo Maresca, é verdade. 2 golos. É verdade. Ainda está ali o Puerto. O Canute que foi suplente. Eu tinha a ideia que o Canute tinha sido titular e o Fabiano entrar. Mas depois na época seguinte o Sevilha volta a ganhar a Taça UEFA com o Sevilha. Nessa época ganha também a Copa do Rei. Na época seguinte ainda ganha a Supertaça Espanhola. 33 golos na terceira época. E ele chega a defrontar depois o Porto, é o Porto do André Vilas-Boas, que ganha a Liga Europa em 10-11 e marca o golo. O Porto passa pela regra dos golos fora, ganha 2-1 em Sevilha, perde 1-0 no Dragão, e é o Luís Fabiano que marca o golo do Sevilha no Dragão, ou seja, ele marcou no Porto. Estádio do Dragão, só marcou 2 golos pelo Porto. E pelo Sevilha marcou um gol, ou seja, quase que igualou o registro dele. Mas depois ele chega a ser, ele é o titular da seleção brasileira no Mundial 2010. Verdade. Ou seja, por aqui se mostra a enorme qualidade. E marca 3 golos nesse Mundial. Por aí se vê a enorme qualidade que o Luís Fabiano tinha, mas em Portugal, apesar de se reconhecer todo o valor, acho que tem que ser considerado um enorme flop no Porto, uma vez que havia uma expectativa enorme quanto ao Luís Fabiano. E ele já tinha custado 7 milhões ao Rennes, quando saiu do Ponte Preta para o Rennes, em 2000, no ano 2000. É muito dinheiro. É muito dinheiro, sem dúvida. E ainda por cima vinha de um clube menor no Brasil. Claro. Estamos a falar de alguém que ganhou uma Intercontinental pelo Futebol Clube do Porto, uma Supertaça também, pelos Dragões. Ele ganha pelo Sevilha. Não, mas olha, está errado então aqui. Não está errado. Ele ganha a Supertaça Europeia pelo Sevilha. Não, tem Supertaça Cândido Oliveira. Aí sim, aí está errado, sim. Porque vamos cá ver, Vasco. Porque se ele está aqui é porque está na ficha de jogo. Em 2004. Se calhar não está.
porque eu sei que joga uma carta titular, Pois, o Postiga entra, e ele só foi apresentado no dia 31 de agosto. e depois vou Acho que tens de ele tratar está. disto. Ainda estava o Ian Kauskas no plantel. Não, eu vou entretanto corrigir isso. Sim, ele não ganha a supertaça, ele só chega depois. Ele chegou, foi num dos últimos dias de fecho de mercado, sim. depois meteu seleções e estreia-se frente ao CSKA de Moscou para a Depois Champions. é isso, se a supertaça está errada, depois a supertaça europeia que ganha é pelo Sevilha, que ganha um 3-0 ao Barcelona em 2006. É verdade. E olha, jogou com muitos craques. Fica a sugestão para quem entrar aqui no Muitos perfil craques mesmo. do Fabiano, poderes dizer o seu 11, sei lá. Mesmo no Porto, apesar de só ter estado um ano e a época não ter corrido nada bem, Vítor Bahia na jogou baliza. com o Vítor Bahia, joga com o Pepe e com o Jorge Costa Exatamente. na defesa, Manis e Diego no meio meio campo, McCarthy no ataque, o Quaresma, Tem o o próprio Rivaldo. Donzinho, a Raul Meireles, tem E jogou com o Kelvin no São Paulo, possivelmente. Pois, ou no até- Vasco. até assim no São Paulo. São Paulo, sim. Kelvin jogou no São Paulo. Portanto, Sim, craques não faltam que jogaram com Sim, o Fabiano. sim. Fora, obviamente, os brasileiros com quem ele jogou na seleção exatamente. e vários jogadores de qualidade no Sevilha. O próprio Dani Alves jogou com ele no Claro. Sevilha, Saviola, Canuté, o Puerta, que entretanto também já faleceu. Muitos craques. É muito craque mesmo. Vasco, obrigado. Foi E um obrigado prazer. a todos que estiveram connosco em mais um Negócio Mistério. Já sabem que para a semana há mais, com mais um jogador que apareceu naquele clube e nós ficamos assim. Como é que aconteceu? Cá estaremos. Um abraço.